Olha, gente, não dá mais. Chega uma hora que a paciência estoura, que o limite vai para o espaço. O torcedor do São Paulo está cansado de sofrer e parece que a diretoria finalmente acordou. Hoje, 16 de junho de 2025, o futuro de Zubeldia no comando do tricolor está por um fio. E o nome que começa a ganhar força nos bastidores é o de um velho conhecido, Hernan Crespo. Sim, ele mesmo. O argentino que nos deu aquela alegria em 2021, que trouxe uma Sul-Americana jogando bonito, com um time compacto, com raça. E agora, depois de tanto tropeço, ele volta a ser cogitado para arrumar essa bagunça que virou o Morumbi. Zubeldia chegou cheio de moral, cheio de currículo. Prometeram futebol agressivo, compacto, vertical. Mas o que a gente viu? Um time burocrático, sem alma, sem intensidade. Foram semanas de frustração acumulada. Empate aqui, derrota ali, e a paciência foi se esgotando. A torcida, que sempre apoia, começou a cobrar. E com razão, porque ninguém aguenta mais ver esse time jogando como se estivesse com sono. Como se o Brasileirão fosse só mais um torneio de pré-temporada. É um absurdo que a gente está vivendo. Os bastidores tão quentes. Reunião aqui, reunião ali. Conselheiro ligando para dirigente, e a informação que corre é que Zubeldia está fora. Só falta oficializar. A diretoria sabe que, se não fizer nada agora, o ano vai pro ralo. E a torcida não vai perdoar. E aí aparece o nome de Crespo. O cara que tem identificação, que entende o tamanho do São Paulo, que sabe o peso da camisa. Um cara que já sentiu a pressão do Morumbi e que entregou o resultado mesmo com elenco limitado. Muita gente pode até criticar, lembrar dos tropeços que ele teve na reta final da última passagem. Mas vamos combinar, o momento agora é outro. Crespo amadureceu, tá mais cascudo, tá pronto para esse desafio. E o São Paulo precisa de alguém assim. O que falta nesse time hoje é alma, é raça, é aquele sangue nos olhos que a gente via em 2020, 2021. E Crespo, se voltar, pode reacender isso. Pode trazer de volta o espírito de guerra que o torcedor tanto cobra. Zubeldia, com todo respeito, não conseguiu. Simples assim. Ele tentou implementar suas ideias, mas não funcionou. E no futebol, quando o trabalho não anda, tem que mudar. A insistência custa caro. E o São Paulo não pode mais pagar esse preço. A queda de rendimento é clara. O time parece sem rumo. A defesa, que era nosso ponto forte, virou peneira. O ataque, um deserto de ideias. E no banco, Zubeldia assistia passivamente, mexendo mal, sem reação. Difícil defender. A gente lembra da coletiva de apresentação. Prometeram evolução, prometeram intensidade. O torcedor comprou o discurso. Mas, na prática, foi um banho de água fria. Um festival de promessas vazias. A decepção foi do tamanho do Morumbi. E agora, no meio desse caos, Crespo reaparece como luz no fim do túnel. Não é exagero, não. Porque o que a gente quer não é só um bom treinador. A gente quer alguém que entenda o que é ser São Paulo. E isso, Crespo entende como poucos. É simbólico, né? Um argentino saindo, outro entrando. Mas a diferença é que Crespo conhece a casa. Ele sabe onde está pisando. E, acima de tudo, ele respeita essa camisa. Algo que andava em falta por aqui. A diretoria, claro, está tentando segurar a bomba. Oficialmente, ninguém confirma a saída de Zubeldia. Mas a gente sabe como funciona. Quando começa esse papo nos bastidores, é porque a decisão já foi tomada. Falta só o anúncio. E o anúncio tem que ser rápido, porque o Brasileirão não espera. Cada ponto perdido agora vai fazer falta lá na frente. Não dá para brincar mais. O torcedor já está no limite da paciência e não vai aceitar mais desculpas. O elenco precisa de um novo comando. Precisa de alguém que chegue chutando a porta, cobrando atitude. E Crespo tem esse perfil. Não é só um estrategista, é um líder. E é disso que esse grupo precisa. As redes sociais explodiram hoje. Torcida dividida? Nem tanto. A maioria quer mudança, quer sangue novo, quer voltar a ter orgulho de ver o São Paulo em campo. Porque do jeito que tá, não dá mais. A gente quer vibrar.
A gente quer gritar gol com raiva, com emoção. Quer ver o Morumbi pulsando de novo. E para isso, o time tem que voltar a jogar com alma, com fome, com vontade de vencer. Crespo pode ser esse gatilho. Pode ser a virada que a gente precisa. Porque o elenco não é ruim. Falta é comando. Falta alguém que tire o melhor de cada jogador. Que monte um time com cara, com identidade. O São Paulo é gigante, gente. Não pode viver de lampejos, de boas intenções. Precisa de resultado. Precisa de atitude. E se a diretoria realmente quiser mudar o rumo da temporada, essa é a hora. A troca é inevitável. E, sinceramente, é justa. Zubeldia teve chance, teve respaldo, teve tempo, mas não entregou. E no futebol, resultado é tudo. Se não entrega, sai. Simples assim. A expectativa agora é pelo anúncio oficial. Crespo já teria sido procurado. Está livre no mercado. E, segundo fontes, estaria disposto a voltar. Resta saber se a diretoria vai ter coragem de fazer o que precisa ser feito. É hora de agir. São Paulo. De resgatar a identidade, de voltar a ser temido. E isso começa com um comando forte, com ideias claras, com liderança. A torcida quer isso, exige isso, merece isso. Zubeldia, obrigado pelo esforço, mas não deu. Que siga seu caminho. Aqui, a missão agora é outra. É reconstrução. E para isso, precisamos de alguém que saiba o que é viver o São Paulo de verdade. Crespo, se vier, que venha com tudo, que entenda o tamanho da missão, que saiba que aqui, cobrança é diária, pressão é constante, mas que também saiba, se fizer esse time voltar a ser gigante, a torcida vai carregar no colo. Porque aqui é São Paulo. Cara, aqui é tradição, é história, é peso de camisa. Não dá para aceitar menos que isso. E a hora de virar essa chave é agora. Já passou da hora. Vamos, São Paulo. Que hoje seja o começo da virada. Que venha o novo. Que volte a esperança. E que a gente, finalmente, volte a sorrir com esse time em campo. Porque tá difícil, mas ainda dá tempo. E se for para recomeçar, que seja com alma, com garra, com Crespo. Porque o torcedor não desiste. O torcedor acredita. Mas precisa ser respeitado. E o respeito começa com atitude. A novela tá quase no fim. E a gente espera que o final seja feliz. Porque o São Paulo merece mais. A torcida merece mais. Chega de sofrimento. Bora reescrever essa história. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor tricolor, prepare o coração. A notícia que está circulando nos bastidores do Morumbi tem o poder de estremecer não só o cenário nacional, mas todo o futebol sul-americano. De maneira surpreendente e ainda tratada como especulação nos bastidores, o nome de Jorge Jesus começa a ganhar força nos corredores do São Paulo FC. Isso mesmo, o Mister, campeão de tudo pelo Flamengo em 2019, pode estar prestes a desembarcar no tricolor paulista. E o que até pouco tempo parecia impossível, agora começa a ganhar contornos de realidade, com fontes internas falando em negociação quente e uma possível confirmação nos próximos dias. Nos bastidores do CT da Barra Funda, o clima é de tensão e euforia. Ninguém quer falar abertamente, mas as movimentações nos bastidores indicam que a fumaça, e onde a fumaça, torcedor, a gente sabe que o fogo pode estar bem aceso. Jorge Jesus, que recentemente encerrou seu ciclo no futebol do Oriente Médio, estaria disposto a voltar ao Brasil, mas só para um clube que oferecesse estrutura, grandeza, ambição e um projeto esportivo de verdade. E é exatamente isso que o São Paulo, sob a gestão de Júlio Casares, com respaldo de um elenco cada vez mais competitivo, está oferecendo. É claro que, num primeiro momento, a torcida ficou em choque. Afinal, falamos de um técnico que deixou sua marca na história do futebol brasileiro com uma campanha avassaladora pelo Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor são paulino já começa a sonhar. Sonhar com um time que jogue bonito, que seja protagonista, que domine os adversários e volte a conquistar títulos de expressão. Jorge Jesus no São Paulo é mais do que um desejo, é um grito contido na garganta de quem clama por um novo tempo.
O nome do português surgiu com mais força após os últimos desencontros táticos e estratégicos que o clube enfrentou. Fontes próximas ao departamento de futebol indicam que uma reunião secreta foi realizada na última semana, com presença de membros da diretoria, conselheiros influentes e até intermediários ligados ao staff de Jorge Jesus. O teor da conversa: avaliar a viabilidade de trazer o Mister. Segundo relatos, o português demonstrou interesse genuíno no projeto do tricolor. Jorge Jesus sempre foi um treinador exigente. Não aceita trabalhos em que não tenha autonomia, onde não haja estrutura de alto nível, principalmente onde não haja perspectiva de títulos. E é aí que o São Paulo entra com força. Com um elenco jovem, peças experientes, um centro de treinamento de excelência e uma torcida apaixonada, o clube parece reunir os elementos que o técnico português busca. Como dizem, o cavalo encilhado pode estar passando novamente diante de Jorge Jesus no futebol brasileiro. A diretoria, por sua vez, não confirma e nem desmente. Em contato com alguns jornalistas, a resposta oficial é de que o clube não comenta especulações. Mas quem acompanha os bastidores sabe que esse tipo de postura costuma anteceder anúncios bombásticos. O silêncio, nesse caso, é quase ensurdecedor. Ao mesmo tempo, os indícios vão se acumulando. Um diretor foi visto viajando discretamente para a Europa nos últimos dias. Outra fonte garantiu que houve troca de documentos. O jogo está sendo jogado fora das 4 linhas e está quente. Mas o que Jorge Jesus traria ao São Paulo? Em termos táticos, muito. Seu estilo de jogo é baseado em intensidade, posse de bola e verticalidade. É o tipo de treinador que cobra a concentração total dos seus jogadores. Ao mesmo tempo, consegue extrair o máximo de atletas que, até então, pareciam comuns. No Flamengo, transformou Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol em verdadeiras máquinas de desempenho. No São Paulo, nomes como Lucas, Calleri e Pablo Maia poderiam se tornar ainda mais decisivos. Além do aspecto técnico, Jorge Jesus traria visibilidade internacional. Com ele no comando, o São Paulo voltaria a figurar com mais frequência nos noticiários esportivos de Portugal, da Europa e até mesmo da Ásia. Isso poderia atrair patrocinadores, abrir portas para negócios com o mercado europeu, claro, colocar o clube de novo na vitrine global. Um fator que, em tempo de SFS e investimentos bilionários, não pode ser ignorado. Há também a questão do impacto psicológico. A simples chegada de um treinador como Jorge Jesus muda o ânimo de um elenco. Os jogadores se sentem desafiados, a competitividade interna aumenta, a exigência diária cresce e o padrão de profissionalismo se eleva. O tricolor passaria a ter, no banco de reservas, uma figura que impõe respeito não só internamente, mas também entre os adversários. Nenhum time encara Jorge Jesus com desdém. Outro ponto que deve ser considerado é a afinidade que o Mister tem com o futebol brasileiro. Ao contrário de técnicos estrangeiros que demoram a entender nosso calendário, estilo de jogo e dinâmica de bastidores, Jorge Jesus já conhece tudo isso. E mais, sabe como vencer aqui. Sabe como lidar com a imprensa, com a torcida, com as pressões. E isso é um diferencial enorme, principalmente num clube como São Paulo, onde a cobrança é constante. O maior obstáculo, como sempre, pode ser o financeiro. Jorge Jesus não é um técnico barato. Seu salário está entre os mais altos do continente. Mas, ao que tudo indica, patrocinadores já estariam sendo acionados para viabilizar o negócio. Fontes próximas ao clube revelaram que há interesse de um grupo internacional em apoiar o projeto desde que o nome do Mister seja confirmado. Ou seja, mesmo o aspecto financeiro parece estar se ajustando. A chegada de Jorge Jesus também poderia significar uma reviravolta na política interna do São Paulo. Com um técnico desse porte, a diretoria ganharia força, a torcida voltaria a acreditar e o clube entraria em outro patamar de exigência. Isso poderia impactar desde o marketing até o departamento de base, que veria um profissional experiente olhando para o futuro do clube com atenção europeia. Do ponto de vista emocional, a torcida está em ebulição. Redes sociais lotadas de comentários, vídeos antigos do Mister no Flamengo sendo compartilhados, memes, teorias, especulações. Tudo isso compõe o caldo de um momento histórico que pode estar se desenhando. E o torcedor,
que já viu de tudo nesse clube, se permite sonhar mais uma vez. A imprensa esportiva, por sua vez, começou a especular também. Nomes como Mauro César, PVC Menon já comentaram sobre a possibilidade. Alguns acreditam que é uma jogada ousada demais, outros enxergam como o passo que faltava para o São Paulo retomar o protagonismo perdido. O fato é que ninguém está ignorando o rumor, ele está forte demais para ser descartado. No vestiário, ainda que de forma velada, o burburinho já chegou. Jogadores experientes comentaram entre si sobre o que mudaria com a chegada do Mister. O respeito é evidente. E até quem hoje está no banco já se anima com a possibilidade de disputar vaga num esquema que valoriza o coletivo e a intensidade. O São Paulo, que há anos tenta reencontrar a fórmula do sucesso, pode estar a um passo de viver uma nova era. Com Jorge Jesus, tudo muda. Postura, ambição, estilo de jogo e perspectiva. É o tipo de movimentação que impacta não apenas a temporada, mas toda uma geração. E se engana quem pensa que essa contratação seria só uma resposta ao momento dos rivais. É muito mais que isso. É um projeto de reconstrução em alto nível, uma tentativa clara de devolver o São Paulo ao topo do futebol continental. E nesse cenário, não existe nome melhor do que Jorge Jesus. O torcedor que hoje acordou com essa bomba especulativa pode muito bem dormir com uma confirmação nos próximos dias. As próximas horas prometem ser intensas. Ligações, reuniões virtuais, negociações de bastidores. O Morumbi está fervendo. Caso se concretize, será o maior movimento do futebol brasileiro desde o retorno de Abel Ferreira ao Palmeiras. E se há algo que Jorge Jesus sempre deixou claro é que, quando assume um projeto, ele não vem para brincar, ele vem para ganhar. A história do São Paulo já é repleta de grandes treinadores, de Tele Santana a Muricy Ramalho. Mas a chegada de Jorge Jesus poderia representar o início de uma nova era dourada, com títulos, glórias e a retomada da hegemonia. E a torcida merece isso. Enquanto dirigentes trabalham nos bastidores, a nação tricolor aguarda, ansiosa, por uma confirmação oficial. Será que o Mister vai desembarcar no Morumbi? Será que o São Paulo vai mesmo surpreender o Brasil mais uma vez? A única certeza, por enquanto, é que a possibilidade está no ar, e ela nunca esteve tão próxima. Continue acompanhando cada passo dessa novela aqui no canal. Porque se Jorge Jesus for confirmado, o São Paulo não será mais o mesmo. Ele será gigante. Novamente, e para sempre, apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.